O Supremo Tribunal Federal retomou na semana passada o julgamento sobre porte de drogas, um assunto controverso e que já tem 4 votos a favor da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Com o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, relator da ação, a Corte paralisa a discussão que pode ser retomada ainda nesta semana. Sobre o assunto, eu converso agora com o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Deputado, vamos lá, porque este assunto do porte de drogas já foi debatido no Congresso. Se não me engano, ainda no governo Lula e também no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Supremo retoma um tema, é um tema de prerrogativa do Congresso Nacional de legislar sobre esse assunto, mas está discutindo algo que o Congresso não se omitiu lá atrás, ele decidiu já sobre o assunto. Qual é a percepção que o Congresso tem? É de novo uma invasão em relação a prerrogativas de um poder sobre o outro? Piotr, o entendimento que nós temos aqui na Câmara Federal, claro, com exceção daqueles parlamentares que são favoráveis à liberação do uso de drogas, que é uma minoria, mas o entendimento é de que o STF está usurpando da sua função jurisdicional. A função do Poder Judiciário é dirimir conflitos apenas, não de legislar. Já há uma legislação em vigor que foi votada e aprovada aqui em 2006, a Lei 11.343, que fez uma série de modificações e alguns, como eu, inclusive, entendem que essa lei, lá de 2006, já é uma lei que precisaria ser reformulada porque a despenalização do uso de droga que foi feita, não é descriminalização, a despenalização que foi feita lá em 2006 não deu resultado. Houve aí, nesses últimos anos, de 2006 para cá, 17 anos, um aumento substancial no tráfico de drogas, e com o aumento do tráfico de drogas, houve um aumento exponencial no número de homicídios. Nós temos aí números científicos, dados concretos, que já foram apresentados aqui dentro da Câmara, inclusive na Comissão de Segurança Pública, apontando para um crescimento gigantesco do número de homicídios a partir dos últimos 15 anos. Exatamente no momento em que houve essa despenalização, que não é a descriminalização que está sendo proposta, aí sim, é um desastre. O STF não pode legislar, né? O Parlamento, Câmara Federal, Senado Federal, tem exclusividade no poder de legislar. Nem mesmo na omissão, Piotr. Esse argumento de que o Parlamento não age, por isso o Judiciário, vez por outra, vai lá e intervém. Nem na omissão do Parlamento cabe ao Poder Executivo legislar ou ao Poder Judiciário legislar. A quebra da separação dos poderes, inclusive, é uma afronta à democracia, ao Sim. Estado Democrático de Direito. A separação dos poderes prevista na Constituição, que devem conviver independentes e harmônicos. Separação dos poderes é uma das bases dos Estados democráticos de direito. Se o Brasil se diz um Estado democrático, é inexorável, é rígido obedecer-se à separação dos poderes. Imagine se um deputado federal, um senador, vai dentro de um fórum para dizer como é que o juiz vai sentenciar um caso que ele está na mão do juiz. Claro que não. Seria um absurdo, seria uma ilegalidade. Pois bem, o Judiciário, através do STF, e não é a primeira vez, vem dentro da esfera do Parlamento para dizer como a população brasileira vai se portar no que diz respeito ao consumo de droga. Algo muito ruim, algo que seria um desastre especial para a juventude brasileira. Não há um anseio nacional buscando a liberação do uso de drogas, e o STF, né, legislando, e não pode legislar, Sim. entra na seara do Parlamento, comete uma usurpação que não pode ser aceita pelo Parlamento. Nós já estamos nos movimentando, inclusive aqui na Câmara Federal. Aliás, Piotr, na semana passada, a Comissão de Segurança Pública, que eu atualmente presido, aprovou um projeto de lei voltando a penalizar os usuários de droga, dando pena de detenção de 2 a 4 anos. E, para registrar, acho que é importante, os poucos países que liberaram o consumo de droga já estão trabalhando para retornar à proibição do consumo, porque no caso do Uruguai foi um desastre. O Uruguai aumentou quase 5 vezes
o número de homicídios desde 2013 para cá, quando foi autorizado o consumo de maconha lá no Uruguai. Portugal, que também houve uma liberação, aumentou a violência. Então, os poucos países, que são poucos, né, os poucos países que fizeram essa modificação para liberar, já estão arrependidos. E, além disso, além da questão de saúde pública, que é horrível, porque a maconha, por exemplo, é a porta de entrada para drogas pesadas. Mas, além disso, há um empoderamento do tráfico, porque só existe tráfico forte, só existe tráfico de drogas porque existe o consumo. Sim. Se o consumo, com essa mensagem horrível que o STF está dando, né, dando uma mensagem de que liberou geral, essa mensagem vai incentivar o consumo de drogas. Isso é algo que ninguém desmente. Então, em aumentando o consumo de drogas, vai aumentar a traficância. Com o aumento do tráfico, haverá, infelizmente, o aumento da violência, o aumento dos homicídios, porque já temos estudos apontando para que 60% dos homicídios que acontecem no Brasil têm relação direta ou indireta com o tráfico de drogas. Por isso, o Congresso precisa agir rapidamente para evitar essa usurpação, que seria um desastre, usurpação do STF, que seria um desastre para a sociedade como um todo. Deputado, rapidamente, antes de eu só lembrar o que disse, agora são 4 horas e 31 minutos, nós estamos ouvindo aqui o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. O senhor disse que na Comissão de Segurança, porque eu queria trazer só o que disse o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que ficou incomodado. Ele chamou de equívoco grave a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, isso na semana passada, essa declaração foi dada, se não me engano, na quinta ou na quarta-feira da semana passada, meados da semana passada, né? Que seria um equívoco grave a possibilidade do Supremo Tribunal Federal descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal no julgamento que foi retomado na semana passada lá no Supremo. Mas o senhor disse que a Comissão de Segurança aprovou exatamente o que em relação a esse assunto? Porque isso é assunto do Congresso. O Congresso está trabalhando em cima do tema, exatamente. Foi aprovado na semana passada na Câmara Federal um projeto do deputado Eduardo da Fonte de 2009. O projeto, a Lei Nova de Drogas, é de 2006. 3 anos após, um deputado federal, Eduardo da Fonte, apresentou um projeto voltando a penalizar usuários de droga com pena de detenção a 4 anos. E esse projeto tramitou em algumas comissões e chegou na Comissão de Segurança Pública, eu coloquei em pauta. Semana passada nós votamos, claro, com o voto contrário da esquerda, que é o atual governo, mas tivemos voto suficiente para que esse projeto fosse aprovado. Foi aprovado, agora seguiu para a CCJ. Então, o Congresso tem agido, fizemos uma discussão, inclusive, bastante longa sobre essa matéria, ouvindo pessoas, inclusive, e nacionalmente falando, não há um anseio, a população brasileira não quer falar sobre descriminalização de consumo de droga, não quer falar muito menos de legalização de consumo de droga. Nós pedimos agora uma audiência pública, e vai ser realizada uma audiência pública grande, geral, ampla e restrita, para que a população brasileira, aqueles que são favoráveis à liberação do uso de droga vão falar, aqueles que são contrários à liberação do consumo de drogas vão falar, e aí o Congresso, mais do que nunca, está agindo sim. Então, esse argumento que alguns têm dito, de que o Congresso não está agindo, por isso o STF está se pronunciando, não é verdadeiro. Tá. O Congresso tem falado incessantemente sobre essa questão, e essa fala do presidente do Senado, dizendo que é um equívoco, eu digo que é mais do que um equívoco. É uma usurpação grave de poder que o STF está realizando, aviltando a democracia brasileira, e não é isso que nós precisamos nesse momento. Não, é importante o senhor trazer essa informação, porque há essa acusação vigente, ela é repetida mil vezes, o que vai com uma pretensão de se tornar verdade, de que o Congresso não está trabalhando no assunto. O senhor acabou de trazer uma prova cabal aqui, que na semana passada houve manifestação disso na Comissão de Segurança lá da Câmara. Deputado, rapidamente, só um último questionamento. O senhor acha que com essa mudança de posicionamento de Rodrigo Pacheco, que tem sido extremamente leniente com acusação dos próprios senadores, inclusive, né, de vários senadores, tem sido leniente com essa intromissão do Supremo Tribunal Federal em assuntos do Congresso Nacional, pode mudar alguma coisa? Pode, porque afinal de contas é um indicativo de que o Senado também está interessado em cumprir a lei e cumprir a Constituição. A Câmara Federal tem dado inúmeras mensagens no sentido de que não aceitaremos usurpações por parte do STF, mas o Senado, na minha observação, vinha claudicando, vinha com uma letargia que agora, com essa mensagem do presidente do Senado,
Eu fiquei bastante otimista, inclusive, no sentido que o Congresso finalmente vai agir para fazer com que os poderes, o Poder Judiciário tenha sua relevância, e é muito relevante na sua atuação, mas o Poder Legiferante, o Poder Legislar, é exclusivo do Poder Legislativo. Não cabe ao Poder Judiciário legislar, e o STF, nessa matéria, está inovando, está alterando, está legislando, e por isso eu digo que é uma grave usurpação de poder e que deve ser barrada pelo Congresso Nacional. Deputado Sanderson, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Boa tarde. Bom, importante então, porque se a gente parar para entender como um assunto de segurança pública, esse é um assunto do Congresso Nacional, do Executivo, que pode, obviamente, mudar a legislação, sugerir mudanças de legislação, que, obviamente, vai para o Congresso Nacional. Se é uma pauta de costumes, como alguns querem trazer à tona, esse também é um assunto do Congresso Nacional, porque o único dos poderes que há uma representação popular da população como um todo, ou seja, você tem deputados de todos os lugares do país e há uma certa proporcionalidade nisso. Falamos de proporcionalidade agora. Óbvio que o Acre não tem o mesmo número de deputados de Minas Gerais ou de São Paulo. Por quê? Porque o número de brasileiros que vivem num estado menor, obviamente, tem que ser representado com aquela proporcionalidade. Não é uma proporção razoável. Isso já é um assunto que foi discutido no Congresso Nacional, me lembro, nos anos 90 ainda, de que deveria se refazer essa proporcionalidade. Mas, enfim, há uma diferença de deputados no Sul e do Sudeste, de estados mais populares, ou seja, a Bahia tem mais deputados do que, por exemplo, outro estado do Nordeste que tem uma população menor. Só para deixar isso muito claro. Mas vamos lá. Isso é um assunto também do Congresso Nacional. Não faz sentido esse tipo de discussão estar no Supremo Tribunal do país, que normalmente é chamado a discutir coisas em que não tem nenhuma legislação, mas que está acontecendo. E aí, claro, o Supremo, você não pode esperar que um juiz de uma instância inferior se manifeste, porque ele vai dizer, eu me julgo incompetente para julgar isso, porque não tem legislação. Aí o Supremo, até porque é um tribunal para se manifestar em questões onde você não tem nada na legislação, aí o Supremo vai lá e faz um entendimento, até com audiências públicas. Não é o caso das drogas, não é. Esse é um assunto do Congresso que todo mundo tem conhecimento sobre tudo, né?